Continuando o treinamento Enem, Enem 2014, segunda aplicação, questão número 37. Vamos trabalhar essa questão juntos? Enunciado. No canto registrado pela cultura popular, a característica do mundo rural brasileiro no século XX destacada é Então, a característica do mundo rural brasileiro agora, século XX. Vamos ver aqui o canto, né? Canto dos Lavradores de Goiás. Tem fazenda e fazenda, que é grande perfeitamente, sobe serra, desce serra, salta muita água corrente, sem lavoura, sem ninguém. O dono mora ausente, lá só tem caçambeiro, tira onda de valente. Isso é que é a grande barreira que está na nossa frente. Tem muita gente sem terra, tem muita terra sem gente. Gente, olha só, essa frase, tem muita gente sem terra e tem muita terra sem gente, é uma frase que vem lá do século XIX. Ela está falando sobre a estrutura fundiária brasileira, extremamente concentrada no passado. E hoje? Vamos lembrar aqui alguns conceitos muito importantes. Primeiro conceito é o conceito de módulo fiscal. Tá? Trabalhar o conceito de módulo fiscal é entender que módulo fiscal é a propriedade rural teórica, então a questão teórica, mas é a propriedade rural que teria o tamanho ideal para uma família, ideal para a agricultura familiar. O que seria o ideal para uma família? Ter uma propriedade de tamanho que garanta sua subsistência e ter uma propriedade de tamanho que garanta também o seu progresso socioeconômico. Então, o ideal para uma família é que a propriedade garanta subsistência e progresso, ou seja, que todos trabalhem ali e consigam progredir além de subsistir. Qual o tamanho da propriedade ideal? Logo, qual é o tamanho do módulo fiscal? Isso varia muito dentro do Brasil, porque o Brasil é muito grande, tem muitas características diferentes. Então, nos diferentes municípios brasileiros, a gente tem diferentes tamanhos de módulos fiscais. E o tamanho do módulo fiscal depende do tipo de exploração do solo, depende da questão ambiental, da qualidade do solo. Então, o tamanho da propriedade ideal vai mudar muito de áreas do Brasil para outra área do Brasil. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal é considerado módulo fiscal, propriedade de tamanho ideal para uma família, 5 hectares, ou seja, 50 mil metros quadrados. A gente sabe que cada hectare são 10 mil metros quadrados, um campo de futebol. Então, 5 campos de futebol. Tudo bem? Isso no Distrito Federal. Agora, se você for para municípios de área de soja, perto do Distrito Federal, como, por exemplo, Unai, 60 hectares. Se você for para áreas amazônicas, onde tem muita área ambiental a ser protegida, o bioma amazônico, de acordo com o Código Florestal Brasileiro, 80% da propriedade tem que ser mantida como reserva legal, não pode ser desmatada, aí você precisa de uma área muito maior. Lá são 100 hectares, por exemplo, no município de Barcelos. Então, o tamanho do módulo fiscal muda no Brasil, mas entenda que módulo fiscal é a propriedade de tamanho ideal. Então, a partir do tamanho do módulo fiscal, a gente vai classificar as propriedades rurais brasileiras em 4 categorias. Módulo fiscal é a propriedade que tem o tamanho ideal para uma família. Tudo bem? Tudo que for menor que o módulo fiscal, a gente vai chamar de minifúndio. Se é menor do que o módulo fiscal, é menor do que o ideal. Se é menor do que o módulo fiscal, não garante subsistência, não garante progresso socioeconômico. Ou seja, é a propriedade rural de tamanho não ideal. É insuficiente social e economicamente para uma família. Tudo bem? O que é chamado de pequena propriedade? É a propriedade que vai de 1 a 4 módulos fiscais. Lembrando que o módulo fiscal muda de lugar para lugar. Então, se o módulo fiscal de um lugar são 20 hectares, a pequena propriedade é aquela que vai de 20 até 80, de 1 a 4 módulos fiscais. Tudo bem? De 20 hectares a 80 hectares. Bacana? Média propriedade de 4 a 15 módulos fiscais e maior do que 15 módulos fiscais a grande propriedade. De acordo com a legislação brasileira, Constituição, qual a propriedade que é prioritária para ser desapropriada para fins de reforma agrária? A grande propriedade que não cumpre a sua função social. Beleza? Bacana. Agora vamos olhar para a realidade rural brasileira. Olha que interessante esses dados aqui, ó. Grande, média, pequena e minifúndio, tudo bem? Número, percentual, ou seja, número de imóveis e percentual de imóveis, de propriedades rurais, e a área em milhões de hectares e percentual dessa área na área rural brasileira. Vamos olhar os extremos. A grande propriedade no Brasil,
139.829 propriedades são classificadas como grandes no Brasil. Isso significa apenas 2,8% das propriedades rurais existentes no Brasil. Mas elas ocupam 375 milhões de hectares, ou seja, 60% do espaço rural brasileiro. Por outro lado, o minifúndio, a propriedade que não é ideal, menor, insuficiente, representa 3 milhões de propriedades no Brasil. A maior parte das propriedades do Brasil são minifúndios, são insuficientes para uma família. Injustiça no campo. Tudo bem? E isso representa 61,8% das propriedades rurais do Brasil. 3 milhões de propriedades, ou seja, 61,8% são minifúndios. Qual é a área que elas ocupam, professor? 42%, 42 milhões de hectares, ou seja, 6,8%. 42 milhões de hectares, 6,8% da área rural brasileira. Então, 2,8% das propriedades ocupam 60% da área e 61,8% ocupam 6,8%. Isso é concentração fundiária. Isso é injustiça no campo. Isso é elitização da distribuição de terra no Brasil. Alta concentração fundiária. E é exatamente o que a questão mostra no Canto dos Lavradores de Goiás. Tudo bem? Então, a característica destacada é a letra A, atuação da bancada ruralista? Não, existe uma bancada ruralista que defende, né, os direitos de propriedade, que é contra a reforma agrária na sua maioria, mas não fala sobre isso aqui. B, fala sobre a expansão da fronteira agrícola? Não, é um processo muito importante que aconteceu e acontece ainda no Brasil, de avanço das fronteiras econômicas marcadas pela agropecuária, principalmente da soja, mas não está falando sobre isso no texto. Valorização da agricultura familiar seria muito bom, mas não fala sobre isso no texto. Manutenção de concentração fundiária? É exatamente isso. Bacana? Vídeo curtido, legal? Letra D, alternativa certa. Letra E, implementação da modernização conservadora. Bom, isso daí, né? Vamos pensar, o que é modernização conservadora? Anota esse conceito aí, gente. Vamos aproveitar essa questão. Modernização conservadora. O campo do Brasil modernizou? Sim, modernizou. Com a Revolução Verde, com a incorporação de tecnologia? Sim, então modernizou. Mudou a estrutura fundiária? Não. Então ela continua conservadora, elitista. Modernização, mantendo a estrutura conservadora na distribuição de terras. Modernização conservadora. Muito interessante, mas a alternativa, né, quer dizer, o Canto dos Lavradores não fala diretamente sobre isso. Ele fala sobre manutenção da concentração fundiária no Brasil. Beleza? Joia!